Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Wagner Borges, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Estamos agora com esse novo horário do programa, aos domingos de 10 até as 11 horas da manhã e ainda mantendo o programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h30. Então agora 2 horários para o programa, quinta, 19h30 e domingo às 10 da manhã. Então estamos fazendo esse primeiro programa novo aqui, nesse segundo horário do Viagem Espiritual. Marca aí para vocês escutarem todo domingo, 10 da manhã, tá? E toda quinta, de 7h30 às 8h30, 2 programas diferentes, Viagem Espiritual, com temática que eu vou variando nos 2. Na parte técnica aqui, meu amigo Euri, palmeirense aí convicto, não perde um jogo, está aqui me dando todo o suporte aqui no programa. O Euri está contente que o programa agora está com horário de domingo também. Que legal. E ainda repete o de quinta, de sábado para domingo, 2 da manhã, né, Euri? Então que bacana, né? Estamos quinta das 19h30 às 20h30 ao vivo. Reprisa sábado às 2 da manhã, de sábado para domingo. E domingo às 10 da manhã, outro programa inédito aqui. Avisem os amigos de vocês. Então estamos com esse tempinho a mais aí. Eu agradeço a diretoria da rádio por me dar mais essa oportunidade e eu aproveito essas chances para poder passar mais informações. Eu me sinto muito bem aqui, veiculando informações com total liberdade, e há 25 anos que eu estou aqui na rádio e aí agora entrando nessa nova etapa aos domingos também, tá bom? Então, para abrir o programa, estrear nesse horário agora com esse segundo programa semanal, eu separei algumas coisas, algumas dicas práticas para a hora de dormir, visualizações e outros temas que eu vou abordar aqui com vocês, tá bom? Seguinte, algumas estratégias para você melhorar a qualidade do seu sono. É claro que cada pessoa tem a sua própria individualidade. Então, o sono de cada um, tem gente que dorme 6 horas e se sente muito regenerada, tem gente que dorme 9 horas para poder se regenerar. Não é a quantidade de horas, é a qualidade do sono. Sempre lembrando que o nosso cérebro emana 4 padrões de ondas elétricas, que são as ondas cerebrais, medidas então no eletroencefalógrafo, que apresenta o exame que é o eletroencefalograma, ou seja, o campo elétrico do encéfalo, do crânio, da cabeça. Então, quando nós estamos na vigília, como agora, a nossa atenção está toda voltada para o mundo externo. Nossos 5 sentidos estão a toda, visão, audição, paladar, olfato e tato, para que a gente possa apreender as coisas do mundo externo com os 5 sentidos, trazendo informação do plano externo para dentro da mente. Então, na vigília, é necessário que prestemos atenção no mundo externo, para trabalhar, para atravessar a rua, para dirigir. O nosso foco está voltado para a vida cotidiana. Quando nós fechamos os olhos e vamos fazer um cochilinho ou uma meditação, nós interiorizamos a atenção, porque dos 5 sentidos, o que mais leva a atenção para fora é o sentido da visão. Exceção, é claro, do deficiente visual, que compensa com o aprimoramento dos outros sentidos. Então é muito comum um deficiente visual ter um hipertato, uma hiperaudição, um hiperolfato ou um hiperpaladar. Parece que de alguma forma o cérebro compensa a falta de captação da reflexão da luz nos objetos pelos olhos e aumenta a sensibilidade dos outros sentidos para poder pegar informação por outra via. Então, dos 5 sentidos, o que nós mais usamos é a visão. E a visão, posso dizer para vocês que o elemento dela é o movimento. Tudo que se movimenta na nossa frente, nós vamos olhar. Desviou para a direita, você olha para a direita. Desviou para a esquerda, você olha para a esquerda. Nosso sentido da visão está apontado para fora. Quando nós fechamos os olhos, essa influência do visual de fora cessa. E aí, nós interiorizamos a atenção. Então, se eu perguntar para vocês, quando vocês fecham os olhos, aonde que aparecem as imagens mentais de vocês? Euri, não aparece supostamente numa área mental relativa à testa? Então isso é chamado de tela mental interna. Mas isso é um erro. Na verdade, não está na testa. A aura da cabeça inteira é essa tela mental. Então isso explica por que um clarividente pode enxergar para a esquerda, para a direita e para trás sem se virar.
Porque se a tela mental estivesse só no chakra frontal, na testa, a clarividência seria espacialmente voltada para frente. Mas não, pode ser 360 graus, quadridimensional. A mesma coisa quando fechamos os olhos, a nossa mente cria imagens mentais. Acontece que como os olhos estão apontando para frente, para captar a reflexão da luz nos objetos e assim a pessoa ver as coisas, nós estamos com os sentidos da visão para frente. Naturalmente, quando fechamos os olhos, nós levamos o foco para a área frontal, porque os nossos olhos estão acostumados a olhar para frente, fechou os olhos, o foco continua para frente. Mas a pessoa pode olhar para trás e para os lados sem se virar, que aí já seria clarividência, ver sem o concurso da visão normal, limitada na reflexão da luz em cima dos objetos. Então, a tela mental, na hora que você imagina algo, é a aura da cabeça inteira. Mas você jura, e eu também, que nós estamos vendo pela testa, que são as imagens que são projetadas nesse campo virtual da mente, já que aquele campo virtual não é o campo tridimensional da vida cotidiana, onde os objetos ocupam um lugar no espaço. Quando você fecha os olhos, a noção de espaço some, porque você pode imaginar que está dentro de um avião e o avião inteiro cabe dentro da sua testa, porque não há limite de espaço na imaginação ou na percepção das imagens mentais. Também não há ação do tempo. Você fecha os olhos, começa a cochilar e as imagens mentais se sucedem, muito rápidas e dotadas de alta plasticidade, tudo muda muito rápido na configuração de um sonho. Você, quando está sonhando, está num estado alterado durante o sono e você não tem noção de tempo. Você não tem como calcular durante o sonho há quanto tempo você está sonhando, 10 minutos ou 1 hora. Você não tem noção de tempo e não tem noção de espaço. Então as imagens que surgem na tela mental da gente, elas são inespaciais, porque não tem noção de espaço, e também são atemporais, porque não tem noção de tempo. E as imagens mentais são dotadas de alta plasticidade. Você pode visualizar e imaginar qualquer coisa. E quando você está sonhando, aonde as imagens mentais do sonho aparecem? Também na tela mental, já que o cérebro está no estado alterado durante o sono, sonhando para descarregar as tensões psíquicas do dia a dia. Então, voltando à tela mental, fechou os olhos, o nosso foco está dentro dessa tela imaginativa, criativa, mas que muitas vezes pode abrir trazendo imagens clarividentes. Por isso que é importante estudar chakras, clarividência, imagens mentais, visualizações, para poder saber separar as coisas. Isso aqui é um sonho, isso aqui é uma coisa imaginada, isso aqui é algo real. E você ter o discernimento para saber filtrar o tipo de imagem que você está incidindo ou ela sobre você. Então, você começou a cochilar, você já saiu da vigília, você interiorizou a consciência, ou melhor, a atenção. E aí o cérebro entra em ondas alfa, quando você está cochilando. Aí você cai no sono leve, ondas teta. Aí você cai no sono pesado, ondas delta. Então você tem ondas beta na vigília, ondas alfa nos estados alterados, cochilo ou relaxamento ou meditação, ondas teta no sono leve e ondas delta no sono profundo. Então agora, eu estou olhando para o Euri ali, estou em ondas beta, estou com os sentidos voltados para fora. Não é um momento de meditar ou relaxar, a atenção está voltada para fora. O metabolismo está acelerado para o movimento da vigília. Aí eu fecho os olhos para tentar meditar, quer dizer, interiorizar. Naturalmente, não havendo estímulo de fora visual, a tendência é que o cérebro relaxe um pouquinho para ondas alfa, mas eu não estou dormindo, mas também não estou na vigília. Eu estou acordado, mas um acordado diferente, que é um estado alterado. E aí, nesta circunstância, o chakra da testa pode dilatar e dar os fenômenos de clarividência, seja em torno da pessoa ou a visão remota, à distância. Pode dar também pulsações de energia no chakra da testa, sensação da testa estar rachada, entumecimento da aura da testa, calor na testa, ou a sensação que parece que tem um coraçãozinho batendo no centro da testa. Isto é a atividade do chakra frontal normal, mas você não percebe porque seu foco está voltado para a vigília. Quando você fecha os olhos para interiorizar, como não tem imagem de fora para atrair, o seu chakra frontal ele ativa e você começa a perceber sensações, porque ali não tem
a atração e distração de algo de fora. Então você começa a perceber sensações no chakra frontal, onde está a noção da tela mental. E aí, quando você cochila na ida do sono, o cochilo da ida é chamado hipnagogia. E o cochilo da volta, quando você volta do sono para a vigília, esse cochilo da volta chama-se hipnopompia. São os nomes que a medicina criou para esses estados. Você também pode estar num devaneio, uma alucinação, sabe? Todos esses estados são alterados da consciência. E o que causa um estado alterado? Muita coisa. Efeito colateral de remédio, pancada na cabeça, doença, meditação, concentração. E concentração e meditação são diferentes. Transe anímico, transe mediúnico, transe hipnótico e estados alterados diversos. Caiu no sono, ondas teta, sono profundo, ondas delta. Então está claro que na questão de uma saída do corpo, isso ocorre com ondas cerebrais teta ou delta, porque aí o metabolismo do corpo já está quedado pela metade, porque durante o sono o metabolismo relaxa e as ondas cerebrais relaxam. Então o campo energético que segura o corpo espiritual no corpo humano, que é o chamado duplo etérico, ele afrouxa sua atividade, que na vigília é muito intensa, segurando o espírito na carne, para que o espírito na carne possa perceber as coisas no plano físico, que é onde ele está, durante o sono. Essa malha energética abre, porque o campo energético se relaxa com o metabolismo. E nesta abertura vai dar duas sensações: a paralisia do sono, que é a chamada catalepsia projetiva, você não consegue se mexer. Logo depois, uma dilatação na aura, que é o que os franceses chamaram de ballonnement, a sensação de dilatação, e também o estado vibracional, ondas de energia indo e voltando, parecendo uma aceleração elétrica do campo energético, ou sensação de falsa queda, parece que você está caindo, aí você toma um solavanco, ruídos intracranianos, que não vêm de fora por ondas sonoras, que se propagam pelo ar, mas são ruídos dentro da cabeça, ou dentro de um dos chakras, então não são sons, como a gente entende, o som viajando pelo ar e chegando pela sua percepção auditiva, não, são sons internos, intracranianos, que são tão narrados na literatura de saídas do corpo e também na literatura yoga. Há muito tempo na Índia já se falava dos sons psíquicos do chakra. Esses sons são chamados nada. Nada em sânscrito significa um som sutil, um som que não é um som, né? E que se escuta na meditação ou dentro dos chakras num estado alterado. Não posso nem usar a expressão escutar, porque você não está usando os ouvidos, mas captar, perceber ruídos intracranianos. Então é muito importante você conhecer esse mecanismo das ondas cerebrais e o que acontece na hora que você vai dormir, para que você entenda as dicas e estratégias que eu vou fazer agora. Euri, está dando para entender bem? Porque isso é uma parte técnica. Eu não tenho imagens aqui para mostrar aqui no PowerPoint, aqui na rádio, e aí eu tenho que me esmerar para poder explicar com vários detalhes. Espero que esteja sendo muito claro para vocês que estão escutando o programa. Então, feita esta introdução, e é claro que hoje existem os laboratórios modernos do sono, que a medicina foi criando para pesquisar os fenômenos alusivos ao sono. As pessoas são mapeadas do seu sono nos laboratórios do sono e muita coisa já foi descoberta sobre a fisiologia do corpo durante o sono. O que a medicina não descobriu é a saída do corpo que ocorre durante fenômenos de fisiologia, como a paralisia do sono, que não é que ela causa uma saída, mas você pode se aproveitar dela para escapar, porque naquele momento o metabolismo está bem baixo e você não consegue mexer, você está no estado alterado. Em vez de mexer o corpo, sai do corpo. Você não precisa mexer o corpo, não tem perigo nenhum, porque com o tempo, os ciclos do sono que se sucedem durante as horas de sono, eles descem, eles sobem, eles descem, eles sobem. Cada vez que eles sobem, o metabolismo ativa um pouco e você é puxado para dentro da matéria. Relaxou, você é ejetado de novo. E esses ciclos do sono têm um tempo de 90 minutos, 70, 80, na média, mapeado em laboratórios do sono. Eu, felizmente, pude pesquisar bastante sobre essa temática. Tenho muitos amigos médicos que me tiraram muitas dúvidas e eu usei esse embasamento para entender as minhas saídas do corpo. E já indiquei para vocês aqui muitas vezes o livro O Oráculo da Noite, do autor Siddhartha Ribeiro, editado pela Companhia das Letras. É o melhor livro que trata da bioquímica cerebral, os sonhos, né, os estados alterados, as ondas cerebrais. E lembrando que o Siddhartha Ribeiro
Tem muita coisa também no YouTube, inclusive trocando ideias com xamãs de povos indígenas sobre a questão do dormir, do sonhar. É muito interessante. O Oráculo da Noite, Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras. Vamos lá, então, para as estratégias para tentar ajudar vocês a compreender. Então, um de vocês vai deitar. Você pretende dormir, você precisa descansar, amanhã tem que sair para trabalhar. Sabe que durante o sono podem ocorrer as saídas do corpo. Então, quem é estudante espiritual não deita só para dormir, porque a pessoa está alertada pelo conhecimento que tem, que enquanto o corpo dorme pode ocorrer uma eventual saída do corpo. Como eu já expliquei em outros programas, ficou um mito na literatura do tema de que todo mundo sai do corpo durante o sono e entra no mundo espiritual. Vocês que são antigos ouvintes do programa já escutaram eu clarear isso muitas vezes. Então, vamos lá mais uma vez. Durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, as ondas cerebrais relaxam, a aura abre, o corpo espiritual paira por cima do corpo humano. Aí existem 3 níveis de lucidez na projeção. Lucidez total, a pessoa está lúcida, uma projeção consciente, ou ela poderia estar inconsciente, sem perceber o que está rolando, ou no estado semiconsciente, onde a percepção dela de lucidez está pela metade e ela não tem segurança de que aquilo é real mesmo. Então, a pessoa durante o sono fica pairando o corpo espiritual dela em cima do corpo, 1 metro, 2, dentro da aura do campo energético. Então, todo mundo dorme. E ao dormir, ocorre essa soltura. Então está correto dizer que todo ser humano, durante o sono, tem uma saída do corpo. Mas é essa saída do corpo limitada dentro do campo energético da aura e inconsciente ou semiconsciente. De vez em quando alguém se torna lúcido e adentra o mundo espiritual, muda de plano. Aí sim, mas não é a maioria. A maioria tende a dormir sobre o corpo flutuando. Isso explica por que a maioria dos livros de saídas do corpo que contém imagens. Quais são as imagens clássicas que vocês veem? Alguém deitado e o corpo astral pairando logo acima. E aí você deve ter se perguntado, por que a pessoa não entrou no mundo espiritual? Porque ela não está consciente. Ela está inconsciente ou semiconsciente pairando em cima da matéria. Ela entra no corpo e sai oscilando de acordo com os ciclos do sono e fica ali sem sair do campo energético. Tecnicamente, ela está fora do corpo, mas está inoperante para outros planos, porque ela não está consciente. Então, isso explica quando na literatura de saídas do corpo se fala que todas as pessoas saem do corpo durante o sono. Correto. Agora, é falso de que as pessoas saem do corpo e vão ao mundo espiritual. E isto não é a maioria, mas sim quem está correndo atrás, estudando, trabalhando, e alguém que trabalha com um grupo de mentores extrafísicos frequenta algum lugar, aqueles mentores de lá vão se somar com os mentores que orientam a pessoa, e como a pessoa está frequentando lá, eles vão reconhecer a assinatura energética da pessoa e durante o sono podem ir até ela, aplicar energia e soltá-la para o plano espiritual, incrementando a sua saída. A saída é anímica, mas ela pode ter ajuda extrafísica para que ela ocorra com mais qualidade, com mais consciência. Então, quem é médium, quem é curador, curadora, ou sensitivo que já mexe com esses temas na vigília e que quando deita sabe que a coisa pode rolar para o lado de lá e que tem mentores que a ajudam, ela já deita prestando atenção nisso. Então estas tendem a despertar melhor durante a saída do corpo, mas mesmo assim tudo é relativo, porque uma outra pessoa sem esse conhecimento pode deitar e ter uma experiência lúcida, então varia muito com a qualidade da energia de cada um, os condicionamentos. Uma coisa que bloqueia muito é o medo, porque o medo acelera o metabolismo, dispara o mecanismo da adrenalina a partir das adrenais na corrente sanguínea, e aí o relaxamento acaba e a pessoa desperta agitada, acha que teve um pesadelo, ou acorda paralisada sem conseguir se mexer, numa catalepsia projetiva. Mas vocês, sendo estudantes e trabalhadores espirituais, deitam pensando em alguma outra coisa que não seja o descanso do corpo. Porém, mesmo com conhecimento, tem dia que a pessoa está tão cansada que ela olha para a cama, ela não vai pensar em nenhuma projeção, ela fala, eu quero me esticar ali que eu estou
exausto. Isto é normal, mas que isso não seja uma média. Que no outro dia você vai deitar e fala, ontem eu estava tão exausto que não pensei em nada, mas hoje eu estou pensando, eu vou deitar e tomara que role uma saída do corpo durante o sono, que os mentores me levem para aprender, crescer, trabalhar, fazer qualquer coisa legal, mas não me deixe igual zumbi aqui na matéria, não me deixe igual The Walking Dead aqui, um zumbizão. Me desperta, me ajuda a funcionar, como professores ajudam um aluno, como o sensei de artes marciais ajuda seu discípulo. Então vocês já sabem dessa temática toda. Então quais são as estratégias que vocês podem aplicar na hora de dormir, já que durante o sono abre-se a passagem entre planos e você pode aproveitar para ficar mais consciente e usufruir dessas horas de descanso do corpo, dar uma voltinha extrafísica e melhorar seu nível de consciência. Outro detalhe que é muito importante, muitas pessoas têm dificuldades para dormir por causa de problema de insônia, excesso de energia que causa insônia, muito estresse na hora de deitar, sabe? Alguns têm problema de doença, têm problema de doenças que rolam durante o sono. Alguém pode, por exemplo, ter que levantar várias vezes para urinar, por problema de próstata, no caso do homem. O outro pode levantar várias vezes por uma desidratação que acontece durante o sono para diabéticos, em que toda hora acorda para urinar, ele tende a ficar desidratado. Aí toma mais água, porque dá sede, e aí tem que urinar daqui a pouco de novo. Então, isso tudo atrapalha uma projeção, né? Então, o ideal seria deitar, você pode até acordar no meio do sono, mas não seja aquela coisa toda hora. Sei lá, deitei, dormi 2 horas ou 3, acordei, tomei uma água, fiz xixi, deitei, dormi mais 3, 4 horas, que aí já está saudável, dá tempo dos ciclos do sono acontecerem. Quando você acorda muitas vezes entrecortado, esses ciclos não se completam, o seu sono não se aprofunda, e aí a qualidade do sono fica ruim e você durante o dia fica sonolento, porque não houve o descanso necessário. Tem também as pessoas que têm o problema da apneia noturna, ou do ronco, que acaba atrapalhando a respiração. E aí ocorrem pequenas paradas respiratórias por apneia do sono. E aí o cérebro, percebendo que o corpo não está respirando, ele dá o comando para respirar. Para isso ele acorda a pessoa para a pessoa respirar e a pessoa acorda agoniada, respirando forte com a sensação do ar ter parado, né? A respiração ter parado. E aí ela vai no laboratório do sono, dorme uma noite lá, os profissionais olham e falam, você teve várias paradas respiratórias durante o sono, né? Problema de apneia. Isso pode atrapalhar também. Existem pessoas que fazem tratamentos, dormem com aparelhos respiratórios acoplados e isso devolve a qualidade do sono para a pessoa, embora esses aparelhos possam ser até desconfortáveis para a pessoa dormir, mas é melhor do que ter as paradas pequenas respiratórias durante o sono, realmente atrapalha. Euri, estamos em cima do horário? Falta 2, tá? Então dá tempo. Vamos lá. Estratégias que vocês podem usar. Na hora de deitar, evite arrastar para dentro do sono o clima da vigília. Ficar em looping, pensando em coisas da vigília enquanto o sono não vem. Se você mantém esse looping pensando em coisas do seu dia a dia, qual é a leitura que a sua mente faz? Que você pertence ao plano físico e que mesmo deitado você pertence ao plano físico, já que você deitou pensando no mundo físico e as coisas do seu dia a dia na mente. Caso haja uma saída do corpo inconsciente, qual é a leitura que o corpo astral faz, inconsciente, por automatismo, de que você pertence somente ao plano físico? Porque você só dorme pensando em coisas do dia a dia. E aí isso explica a pessoa ficar pairando sobre o corpo durante o sono. É um condicionamento. Seria legal, então, perto da hora de deitar, para quem puder, ler algum tema que falasse do mundo espiritual, do plano extrafísico, das saídas do corpo, para que ela, na hora de dormir, dormisse pensando no tema do livro que ela está lendo, que remete a pensar no outro plano e não no plano mais denso. Isso saneia a mente e faz o cérebro entender. Já que todas as vezes que você vai deitar, você lê um pouco sobre o plano espiritual, o cérebro entende que você está na borda de entrada do mundo espiritual pelo sono. Então, na hora que você deitar, ele desarma. Não tem aquele looping de ficar pensando e preocupado
com as coisas do dia a dia, levando em conta que se você dorme preocupado, as adrenais em cima dos rins liberam a carga de adrenalina e você não consegue relaxar para dormir, ou o sono fica entrecortado. Por quê? Você não relaxa na hora de deitar. Eu vou dar um exemplo paralelo. Na época da pandemia, nós gastamos menos calorias físicas porque estávamos andando menos, saindo menos. Na hora que você ia deitar, a mente já estava cansada, mas o corpo não queria dormir porque não precisava repor energia, estava acumulado. Então você ficava deitado com a mente cansada e o corpo não relaxava. Aconteceu com vários de vocês. Na nossa época atual, pós-pandemia, na atividade diária, ocorre outro fenômeno. O corpo está cansado, mas a mente não relaxa. E aí você está morrendo de sono, está descansado e a mente não desarma. Uma das estratégias, leia alguma coisa, nem que seja uma página de um livro, falando do plano extrafísico ou de saída do corpo, para criar o hábito de arrastar para dentro das horas do sono a ideia da saída do corpo e do plano extrafísico. Isso é uma das estratégias. Quando eu voltar do intervalo, eu vou falar das outras estratégias para vocês. E eu preferi agora, neste primeiro bloco, fazer aquela longa introdução de ondas cerebrais, e eu estou explicando com muita riqueza de detalhes, para que a explicação fique bem clara. Na volta do intervalo eu continuo com essas estratégias para melhorar a qualidade do seu sono e, por extensão, qualidade das suas saídas do corpo. Euri, vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, o programa ao vivo normalmente às quintas, das 19h30 até as 20h30, e domingo, outro programa Viagem Espiritual com temas inéditos das 10 até as 11. Avise os amigos aí que estamos agora com esta 1 hora a mais para poder passar o melhor dessas informações sobre saídas do corpo, chakras, aura e toda essa temática aí que a gente gosta. Na parte técnica, meu amigo Euri, e vamos então dar sequência ao tema que eu parei aí para o intervalo, estava falando na primeira etapa, tá bom? Citei a leitura perto da hora de deitar. Alguém pode falar assim, e se eu tomar um banho ajuda a relaxar antes de deitar? Depende. Para muitos, o banho perto da hora de deitar relaxa muito. Agora, tem que olhar o banho do pescoço para baixo ou molhando a cabeça, porque algumas pessoas molhando a cabeça tendem a despertar e dificultar depois o sono, enquanto que outros tendem a relaxar. Então, a pessoa tem que ver o jeito dela. Agora, por exemplo, tomar um banho relaxa um. Agora, tomar um banho desperta o outro. Você tem que ver como é o seu jeito. E tomando banho para da hora de deitar, isso te ajuda a dormir ou você fica acordado por causa disso? Descubra então, se te ajudar a dormir, um banho é sempre legal, logo depois a leitura. Para você agora, com a correria do dia a dia, o cansaço das coisas, nem sempre a pessoa tem tempo para fazer essas estratégias. Ela fala, não vou tomar banho nada, não quero ler nada, estou exausto, e se joga na cama, nem tirou a roupa, por cansaço. Vai acontecer em algumas noites, mas não em todas as noites, né, pessoal? Você precisa ter um pause entre o seu dia a dia de trabalho e sua qualidade de sono, senão sua mente não relaxa, e amanhã você vai estar pilhado para sair para trabalhar de novo. Você não está tendo o teu pause necessário. E também quando chega em casa, tem as coisas lúdicas, bem gostosas de fazer em casa, assistir uma série, olhar a televisão, a programação que você gostar, a novela, futebol, sei lá, o que você gostar mais. Tem seu tempo de lidar com seus filhos, eles exigem atenção. Sair com seu cachorro para passear, por exemplo, lidar com a sua companheira ou seu companheiro no relacionamento natural, não você fica trabalho e cama, trabalho, sono, e não tem tempo de fazer a manutenção do relacionamento seu, que acaba defasando porque você não está dando tempo para isso. Um tempinho para ler alguma coisa, um tempinho para escutar música, mas você precisa arranjar alguma estratégia para dar esse pause, senão esse looping mental vai continuar sabotando o seu sono e sua qualidade de vida. A outra coisa que vocês podem fazer perto da hora de deitar é escutar música de qualidade, dentro do gênero que você gostar mais. Agora, por exemplo, se possível, perto da hora de deitar, não escute música com letra, com vocal, porque o seu cérebro fica tentando entender a letra, mesmo de forma automática. Ideal, música instrumental. Agora, é claro, dentro do gênero que você gostar mais. Se você vai sair para dançar, você vai escutar música para se mexer, para dançar.
Mas se você quer relaxar, você vai escutar música apropriada para relaxar. E aí varia de pessoa para pessoa. Tem gente que coloca música bem tranquila, suave, New Age, para ouvir. O outro coloca som de pássaros, som de golfinhos e baleias, som do vento, o som da chuva batendo no telhado ou na grama verdinha. E tem também os sons eletrônicos aí, que muita gente usa, mas muita gente também não gosta. Eles são artificiais demais. Alguém pode gostar, o outro pode achar horrível. Os sons orgânicos são os melhores. O cérebro entende que é algo vivo, orgânico, um canto de baleia, canto de pássaro, mas para algumas pessoas parece chato. Então você precisa ver o que deixa você estável, equilibrado, que nunca vai ser igual o que deixa o outro. Cada um tem seus gostos. A música, de preferência instrumental, calma, que não tenha vocal, para não suscitar interpretação por parte do seu cérebro, tá? Alguém pode gostar de uma determinada banda e escutar um solo de guitarra daquela banda, mas não aqueles solos acelerados, um solo mais light, mais melódico. E isso pode ajudar a pessoa a relaxar, além de lhe dar o prazer de escutar a música no gênero que ela gosta mais. Então fica aí a critério de vocês, o tipo de música que vocês gostam, mas que seja algo tranquilo, suave. Eu gosto de música agitada. Isso para vigília, não há nenhum problema. Vai dançar? Coloca uma música para se mexer. Vai meditar ou vai dormir? Coloca uma música para acalmar a sua mente. Outra coisa que pode ajudar são os mantras, mas os mantras tem que estudá-los direitinho. Se você dorme fazendo um mantra, você mesmo fazendo, o mantra pode ser verbalizado, como pode ser mentalizado dentro dos chakras. A palavra mantra vem de duas palavras. A palavra manas, que tem a raiz man, que é a mente, e a palavra tra, que é controle ou liberação. Mantra, tradução, controle ou liberação da mente mediante a concentração numa dada palavra com uma determinada vibração e intenção. Então, você pode fazer um mantra verbalizado, mas você pode fazê-lo também diretamente pelo chakra, sem mexer a boca. Por quê? A palavra é pensamento sonorizado, pensamento que se revestiu de ondas sonoras e se propagou pelas cordas vocais para fora, viajando pelo ar. Agora, veja, você projeta pelo seu aparelho vocal o som, o mantra, mas aonde que ele nasceu? Na mente. Por isso, a primeira palavra de mantra é man, que é a raiz da palavra manas, que é a mente. Pensamento não nasce na boca, nasce na mente, e em segundos pode se tornar palavra, que é um pensamento sonorizado. Então você pode ter um mantra verbalizado, como você pode ter um mantra mentalizado que não mexe a boca, não mexe os lábios, diretamente dentro dos chakras. Na hora de deitar, não é hora de fazer mantra verbalizado, porque você estimula o movimento das cordas vocais, que é um movimento físico, não há relaxamento. Então, mantras feitos no chakra que você quiser e, de preferência, que você entenda bem o significado daquele mantra para não ficar repetindo mentalmente algo que você não entende. Então, um mantra que você goste, e são tantos mantras de tradições diferentes, mas lembrando que a palavra mantra vem do sânscrito, da velha Índia. E lá na Índia tem os mantras clássicos, Om Namah Shivaya, evocativo do deus Shiva, Om Namo Narayanaya, relativo a Vishnu, por exemplo, ou Om Namo Bhagavate Vasudevaya, relativo a Krishna, por exemplo, Om Ganganapataya Namaha, relativo a Ganesha, e daí por diante. Agora, existem mantras hebraicos, mantras chineses, mantras egípcios, cada um deles contendo uma determinada vibração evocada. É a palavra mantra que acabou pegando para tudo, mas a palavra mantra oriunda do sânscrito da velha Índia. Agora, não adianta muito você deitar e cair no sono escutando um mantra. Você botou ali um MP3, um CD, ou está ouvindo pelo YouTube um mantra. Por quê? Um mantra é voz. Voz tem letra, que é a letra do mantra. E aí você, de olhos fechados, inconscientemente seu cérebro fica tentando entender a letra do mantra e aí ele não relaxa. Então o ideal, os mantras, você dormir fazendo mentalmente, não dormir fazendo mantra. Agora, para meditar, um mantra ajuda, porque o mantra ele faz sair da vigília e ir para ondas alfa, que é o objetivo ali ficar no limiar, com um estado mental de calma ou serena, e ali você se mantém entre a vigília e o sono. Mas se você vai dormir,
o padrão precisa descer para o sono profundo, senão não há descanso fisiológico e nem psíquico. Então, como o mantra mantém você em ondas alfa, ele impede que desça para sono profundo. Então, eu conheci muita gente que dormia ouvindo mantras e o sono ficava entrecortado. O legal não é dormir escutando mantra, é dormir fazendo o mantra, mas não mexendo verbalmente, e sim psiquicamente dentro dos chakras. Um mantra pode ajudar numa saída do corpo, numa dilatação de aura, se a pessoa souber trabalhar, mas tem que ser psiquicamente mentalizado e não verbalmente viajando por ondas sonoras. Pode ajudar também alguém o fato de fazer uma prece na hora de dormir. Mas veja, vamos configurar bem o que é uma prece? Imagine uma prece de coração, em espírito e verdade, buscando o poder supremo que você respeita dentro da sua linha espiritual. Eu aqui não estou conceituando, não estou falando que é Deus, Alá, Jeová, Buda, Jesus e Iemanjá. Não, é você, com seu valor de caráter dentro da sua espiritualidade, buscando a referência maior que você gosta, que nunca vai ser igual a dos outros, e variando de pessoa para pessoa. E tem pessoas também que não têm referência nenhuma e que pensam na luz do sol, na magnitude da vida, mas é legal você elevar a tua consciência e pensar em algo além de comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer sem sentir. Então, uma prece pode ajudar você a erguer os pensamentos. Agora, não estou falando de prece repetida, igual um papagaio repetindo algo, ou uma pessoa lendo e repetindo uma receita, tipo, faz 30 preces assim, 40 assim e 50 assado. Na questão dos mantras, faça 1008 vezes o Om Namah Shivaya. Eu não gosto desse tipo de coisa contada, e aí a pessoa acompanhando num rosário, que em sânscrito é chamado mala, daí falar a prática do Japamala. Fica tão preocupada com a conta que esquece do Shiva, que era onde estava sendo evocado. E a pessoa fazendo tanta Ave Maria e não pensa na Maria, está prestando atenção em 90 preces. E então, não estou falando de prece repetida, que também deixa o cérebro condicionado, mas de algo feito em espírito e verdade, que transcende, que leva realmente o pensamento para grandes alturas conscienciais. E aí a prece pode ajudar. Além do mais, quando ela faz uma prece, ela está buscando outro plano, ela não está buscando algo daqui. Então, se ela faz a prece na hora de deitar, o cérebro dela faz a releitura de que ela, quando deita, pensa no outro plano, então solta ela para outro plano, em vez de ficar em looping aqui. Outra coisa, sabe aquela coisa que alguém chega e fala assim, olha, você está fazendo a prece da boca para fora, nem está concentrado, fecha a boca e faz a prece de coração. A mesma coisa é uma prece ou um mantra. Vai lá no teu coração, faz como Jesus ensinava. Perguntaram para ele, mestre, como é que o senhor se liga ao Pai Celestial, como é que o senhor ora? Jesus falou, eu vou a um cantinho secreto, silencioso, mergulho em mim mesmo e com o meu coração falo com o meu Pai Celestial. Veja, em espírito e verdade de coração, não era ficar decoreba repetindo preces um monte, que pode até ser útil para alguém no condicionamento religioso, mas para a saída do corpo não vai ajudar, que é isso que eu estou falando aqui para vocês. Mas uma prece pode quebrar essa entrada no sono saindo da vigília e criar uma releitura de que está na hora de mudar a chave. Vamos lá. Deixa eu arriscar aqui para não repetir isso aqui depois. Bom, pode não parecer, mas ajuda. Namorar, estar com alguém que você gosta na hora de deitar, porque isso relaxa você. Sexo libera endorfinas, relaxa a mente e o corpo. Pode conversar com qualquer médico esclarecido que vai te clarear nesse ponto. Agora, o tema sexual pode ser tabu ainda para algumas pessoas. Estou falando do lado fisiológico, psicológico e bioenergético. E eu não estou dizendo que uma pessoa tem que fazer sexo para sair, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que uma atividade num relacionamento estável, que não é só sexo, a pessoa que está deitada com você é a mais importante para você. Então, estar deitado junto da pessoa é uma coisa lúdica, em que você se abre, se relaxa, sai um pouco de si mesmo. E isso pode favorecer um relaxamento posterior para você ter um sono de melhor qualidade ou uma saída do corpo. Em contrapartida, tem pessoas que não têm atividade sexual ou porque não querem ou porque não podem, mas elas podem estar deitando bem relaxadas. Agora, alguém deita pilhado sexualmente, pensando num monte de coisa, se está ali tranquilo com alguém que gosta, acaba se ajudando no relax, que a atividade de casal pode trazer
para a pessoa. Então é legal vocês saberem disso. Quando eu era bem adolescente, comecei a ter as primeiras saídas do corpo, lá na década de 1970, eu percebia que alguns autores tentavam engessar o estudo das saídas do corpo de acordo com parâmetros das doutrinas aonde eles gostavam e frequentavam. Então, por exemplo, eu lia num livro assim: você quer sair do corpo? Durma vestido de branco. Porque naquele grupo todos os sensitivos se vestiam de branco, como é praxe em vários trabalhos. Agora veja, o hospital, o médico não veste só branco, tem médico que veste uniforme azul ou verde, mas o branco tradicionalmente associado à cura e tal, e aí principalmente curadores vestem branco. Mas isso não significa que a aura dela está branquinha, é só uma roupa e um condicionamento. Então eu escutava falar que eu teria que dormir de roupa branca para tentar uma saída melhor. Gente, eu era adolescente, no calor do Rio de Janeiro, dormia de cueca ou de short e tinha saída do corpo do mesmo jeito, não precisava vestir branco coisa nenhuma. E eu vi gente fora do corpo que também não estava vestido de branco o corpo delas. Isso é um mito. Agora, não estou dizendo que um grupo não deva ter um padrão de vestir uma roupa que remete à cura. Eu estou falando na hora de deitar. Não é o grupo lá, é na sua hora de dormir. E escutava também o seguinte: olha, você quer sair do corpo e ir para um plano elevado? Fique 3 dias sem atividade sexual para sua alma ficar pura. Observa que absurdo, que é um condicionamento com tabu sexual pela religião. Eu tinha uma namoradinha, tinha atividade sexual normal de um jovem do Rio de Janeiro, e eu tinha atividade sexual normal, tinha saídas do corpo, não atrapalhava. Aí eu resolvi ficar 3 dias sem namorar, não tive nenhuma saída, ainda fiquei nervoso. Um adolescente cheio de hormônios, você imagina, né? Então, é mito isso. Você estar com alguém que você gosta numa relação, eu não estou falando uma saidinha, estou falando uma relação estável entre 2 pessoas, né? Um ajudando o outro a evoluir e caminhar junto. Favorece estar com alguém assim, no mesmo leito, porque você sente que está bem, perto de alguém que ama você, sabe? É o cantinho de vocês dois e que pode desprender para outro plano. Tem pessoas que dormem junto com crianças, são seus filhos pequenos, outros dormem junto com o cachorrinho, o gato ali, vai de cada um. Agora, uma criança se debate muito na cama e esse debater pode atrapalhar o sono, tanto do pai quanto da mãe. Então o ideal seria botar a criança no berço do lado, mas tem criança que precisa dormir com os pais. Tem que ver a condição de cada um. Se o seu bichinho dorme com você e ele se mexe muito, pode te atrapalhar. Mas se ele dorme, pega no sono fundo e não se mexe, não vai te atrapalhar em nada. Vamos lá. Eu anotei tantas coisas aqui, gente. Espero estar sendo útil para vocês. Então, deixa eu riscar aqui essa outra parte. Bom, outra coisa, meditar antes de deitar favorece as saídas do corpo, porque meditar não é uma doutrina oriental. Se eu chegar aqui na Avenida Paulista ali, onde aqui é a rádio, no 2200, perguntar a um transeunte assim: olha, vamos meditar? Aí a pessoa olha surpresa e fala: eu não mexo com esses negócios lá das Índias não, né? Não mexo com essas coisas. Ele acha que meditação é uma coisa hindu. Meditação é um estado mental da mente. E a mente não é ocidental ou oriental, é mente. E todas as pessoas têm como capacidades mentais a concentração, a meditação. Isso não é um troço lá da Índia ou do yoga. Embora os yogis trabalhassem esta parte há muito tempo, mas os antigos iniciados egípcios também, os iniciados espirituais gregos também, os mestres taoístas da velha China, os mestres budistas do Tibete e daí por diante. E tem um monte de gente ocidentais, ocultistas clássicos, que também ensinaram meditação. Meditação não é uma coisa hindu oriental, meditação é uma postura da mente calma interior. Então a meditação perto da hora de deitar não é que ela favoreça a saída do corpo, você está interiorizando a consciência, mas aquilo estabiliza a sua mente, relaxa as ondas cerebrais, apazigua você para quebrar o estresse do dia a dia. Quando você for deitar depois, a mente está mais arejada. Não é que a meditação te ajudou a sair, a meditação te ajudou a não ficar no looping da vigília e você pode deitar com a mente mais tranquila para que rolem outras coisas durante o sono. Alguns pesquisadores na área de projeção astral publicaram livros dizendo que a meditação não é favorável à saída, porque raciocinar errado. A saída do corpo é um deslocamento no espaço, de dentro para fora, de dentro do corpo para fora dele.
A meditação não é um deslocamento no espaço. Você fecha os olhos e muda o foco da atenção. Em lugar de estar para fora, fica para dentro. É uma interiorização da atenção. Não é que você entrou ou saiu. Agora, quando você sai do corpo, há uma saída sensorialmente, de dentro para fora. Então, alguns autores pensaram, a saída do corpo me leva para fora e a meditação interioriza me leva para dentro, então uma está contra a outra. Não entenderam coisa nenhuma, porque não pesquisaram, acharam que aquilo era místico. Não. Na saída do corpo, você desloca de dentro para fora, no espaço. Na meditação, você não deslocou no espaço. Você mudou o foco para a atenção interior. Não é entrada ou saída. Tanto que você pode ter a saída do corpo depois da meditação e continuar meditando fora do corpo. Alguns autores radicais achavam que a parte do yoga ou da meditação era uma coisa oriental, que era uma muleta consciencial. Não é não, é estratégia, ferramenta de trabalho. Agora, como durante muito tempo foram os yogis que falaram da meditação, muitos autores pouco informados acharam que meditação era uma coisa yogi ou budista. Meditação é uma atitude da mente. Você pode ter um ocidental que nunca estudou nada oriental e tem uma meditação que lhe ajuda a combater seu estresse, melhora a qualidade do sono. Por conseguinte, melhora a possibilidade de uma saída do corpo com um nível de consciência mais qualificado. E eu estou falando isso como praticante da meditação, praticante da saída do corpo, e eu vejo que claramente uma coisa pode ajudar a outra. Não vai contra, como alguns autores falaram ou não. Mente aberta, pessoal. Nem a meditação pertence ao Oriente, nem a saída do corpo pertence aos autores que falam dela. São fenômenos naturais da própria consciência. Vamos lá. Outra coisa que muita gente me pergunta sobre movimentação energética na hora de deitar. Nós temos 3 movimentos básicos de mobilização energética. Captação de energia, quando você está absorvendo. Exteriorização de energia, quando você está irradiando. E quando você não está absorvendo nem irradiando, sua energia está circulando sem sair, sem entrar, num circuito fechado. Então você teria 3 movimentos: absorção, exteriorização ou circulação fechada sobre si mesma. Os chineses já falavam dessa circulação fechada da luz há muito tempo atrás, no taoísmo, e chama-se órbita microcósmica, muito estudada no Qigong e também no trabalho do grande mestre Mantak Chia, que eu sigo há muitos anos, tenho os livros dele, chama-se Circulação Fechada pela Órbita Microcósmica. E tem um livro do Richard Wilhelm, que era um sinólogo alemão, que inclusive tem uma tradução muito boa do Tao Te Ching, né, que a gente chama aqui a Rádio Tao Te Ching. O Tao Te Ching, a obra do Lao Tzu, ou Lao Tse, 600 a.C., ele fez uma tradução em 1916, que é uma das mais esmeradas. Ele é autor alemão, mas viajou muito para a China. Na década de 1920, ele publicou uma obra chamada O Segredo da Flor Dourada, ou O Segredo da Flor Luminosa. E quem fez o prefácio do livro foi o Jung, né? E o Jung, o grande Jung aí da psicanálise, fazendo o prefácio do livro, que ele gostava também da simbologia. E o Richard Wilhelm, então, pegando manuscritos chineses antigos, reproduz um deles que fala da circulação fechada da luz. A pessoa não está exteriorizando, não está absorvendo, está fazendo energia ir e voltar nela própria, de várias maneiras. Chama circulação fechada da luz. É só pegar o livro e conferir. O Segredo da Flor Dourada, do Richard Wilhelm, da editora Ícone. Tem uma edição da editora Pensamento, mas ela é toda interpretada e muito confusa. A da editora não tem certeza se é Ícone, mas o livro é esse, O Segredo da Flor Dourada, que já tinha a circulação de energia. Em 1971, surgiu um dos best-sellers internacionais da área de saída do corpo. É o livro Journey Out of the Body, do autor Robert Alan Monroe, nos Estados Unidos. E no capítulo 15 e 16 do livro, ele fala de uma situação que ele se sentia paralisado durante o sono e ondas de energia, como se fosse uma eletricidade, vibravam. E eles chamam então de estado vibracional, e que essas vibrações antecediam as saídas do corpo para ele. Outros autores já haviam tocado no tema, mas não tinham criado um nome. Ele criou essa expressão, estado vibracional. Logo no início da década de 80, 10 anos depois da publicação original,
O Valdo Vieira, com quem eu trabalhava na década de 80 e que gostava muito do trabalho do Robert Alan Monroe, pegou o termo estado vibracional e passou a falar nas palestras, e eu também. E dando outros níveis. O estado vibracional do Monroe era projetivo, a pessoa está deitada e saía. E o Valdo Vieira passou a falar de um estado vibracional em pé na vigília para autodefesa ou desintoxicação do campo energético. São acelerações energéticas em momentos diferentes. Deitada de um jeito, metabolismo está baixo. Em pé na vigília, o padrão de ondas cerebrais está em beta. Há uma diferença, e às vezes eu falo isso, tem gente falando, não, estado vibracional. Não é não. Eu te digo, tem um que você está deitado, que antecede a projeção, porque você está com o metabolismo rebaixado e as ondas cerebrais estão lá embaixo. O outro é você andando na rua e fazer um estado vibracional, você está em ondas beta e na posição vertical na vigília. Como que é igual? Mas as vibrações aceleradas estão no mesmo campo, mas os momentos são diferentes. Deitada configura uma coisa pré-projetiva. Em pé é uma coisa bioenergética. Então, a partir dali passou-se a falar muito, tanto na área de projeciologia quanto na de bioenergia, sobre o tal do estado vibracional. E onde que eu quero chegar? Eu também tenho, tá? E acho legal. Mas o que acontece? Eu vi um monte de gente deitar e tentar ficar vibrando energia indo e voltando, né, da cabeça aos pés, e o que ela conseguia? Ficar presa dentro do campo energético, pela ansiedade dela, porque para poder fazer a técnica ela tinha que manter o cérebro na vigília, senão ela perdia a concentração. O estado vibracional é legal você fazer sentado, logo depois você deita sem fazer e deixa ele dar o efeito colateral, que é a saída depois. Deita e fica fazendo estado vibracional, um ou outro pode ter uma saída, a maioria vai ficar engaiolado energeticamente ali. Eu trabalho com isso, tem o público grande que me conta as coisas, e para alguns o estado vibracional se torna uma prisão, para outros se torna uma libertação, dependendo como a pessoa trabalha em cima disso. Então, Euri está me avisando que chegamos aí ao tempo final. Passou rápido, hein? Então, pessoal, Euri, para um programa de estreia no domingo, tá bom? A temática foi bem explicado? Então, gente, gravem aí todo domingo às 10 da manhã, programa Viagem Espiritual, sempre com conteúdo inédito, e também às quintas-feiras ao vivo, de 7h30 da noite às 8h30 da noite, eu estou ao vivo. Então, 2 programas agora por semana, 2 horas aí, 1 hora na quinta, 1 hora no domingo, para poder tentar compartilhar essas informações aí bem legais com todos, tá bom? Obrigado por vocês estarem escutando o programa, obrigado, Euri, até mais, pessoal.